Um bom dia para todos os irmãos e irmãs, amigos que estão nos acompanhando nesta manhã. Estamos dando início ao culto da Igreja Presbiteriana Brasileira aqui na área de Washington, D.C. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso culto, ao nosso tempo de celebração, de adoração, de comunhão com o nosso Deus.
estamos aqui reunidos por esta plataforma, da possibilidade que Deus nos deu nesses dias de nos unirmos, seja pelo meio digital, estamos unidos, conectados no mesmo Espírito, adorando ao mesmo Deus. Eu quero desejar a paz do Senhor, desejar que você tenha um dia muito abençoado e pedir para que você fique conosco até o fim. Nos acompanhe nesse culto, neste momento de louvor, de adoração ao nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós vamos abrir o nosso culto lendo o livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, nós vamos ler os versos 6 e 7. E você pode me acompanhar com a leitura na tela que será apresentada para você agora. Isaías 55, 6 e 7 diz assim: Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem enquanto ele está perto. Nós estamos aqui reunidos nesta manhã, seguindo esta orientação da palavra de Deus. Estamos buscando o Senhor. A atitude de nos reunirmos neste momento, no domingo pela manhã, agora às 10 horas, é com esta intenção de buscar o Senhor, de ter comunhão com Ele, de começar esta semana tendo uma conexão mais próxima com o nosso Deus. Não porque Deus esteja distante de nós, muito pelo contrário, o texto nos diz que é possível achá-lo, Ele está perto. Ele se revelou a nós através de Jesus e nós podemos buscá-lo, até porque Ele habita em nós através do seu Espírito. Então nós não precisamos invocar alguém que está para o lado de fora. Nós estamos em comunhão com alguém que já está em nós, que já habita em nós. Ele está conosco, Ele habita no seu povo. E nós queremos ter maior comunhão com Ele, queremos ouvir a sua palavra, queremos estar conectados com o Senhor e entender a direção de Deus para esta semana que está começando. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos consagrar este culto ao nosso Deus. Eu convido você a orar comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta manhã oferecer a nossa vida como um ato de consagração, de louvor, honra e glória ao Teu nome. Todo o nosso ser, todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, logo agora pela manhã queremos oferecer tudo ao Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa vida na Tua presença. Vem nos lavar, vem nos purificar, vem nos transformar. Queremos, ó Deus, nos oferecer, sabendo que o Senhor, ó Deus, quer usar a nossa vida. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos. Por isso, Pai, queremos neste dia, nesta manhã, oferecer este culto ao Senhor, pedindo para que o Senhor fale conosco, transforme a nossa vida, nos edifique, nos exorte, nos dê orientação, nos dê motivação. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a Tua direção de forma clara para que possamos fazer a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que estão do outro lado da tela, me acompanhando por um tablet, por um telefone celular, por um laptop, não importa. E onde quer que estejam, ó Deus, nesta manhã, possam, ó Pai, receber um toque da Tua graça, do Teu poder. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos este culto ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a ficar com a gente agora, esses próximos minutos. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção e já voltamos aqui para a ministração da palavra do Senhor. Vamos adorar o Senhor todos juntos neste momento. Exaltado do céu.
Agora eu quero convidar você para o nosso momento de meditação na palavra. Nós temos já algumas semanas conversado sobre esse tema que vai aparecer na tela para você. Repensar, ser igreja, o desafio de sermos discípulos de Jesus no pós-pandemia. Nós temos conversado sobre esse tema já há algumas semanas, na perspectiva de que Jesus vê a igreja como uma comunidade. Esta comunidade ela tem um princípio fundamental, o amor. E na semana passada nós começamos a falar neste texto aqui de Atos, capítulo de número 11, com o tema da mensagem A Igreja de Antioquia e os desafios para a igreja hoje. A Igreja de Antioquia e os desafios para a igreja hoje. Nós começamos esta mensagem na semana passada, tínhamos muito conteúdo, mas o nosso horário já estava estourado e por isso eu quero dar continuidade a esta mensagem. Lendo novamente, mais uma vez com você, o texto de Atos, capítulo de número 11. Vamos ler novamente Atos 11, de 19 a 30. É o trecho que separamos na semana passada e que vamos agora, mais uma vez, meditar, dando continuidade à mensagem que iniciamos na semana passada. Diz assim a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 11, a partir do verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Até aqui a nossa leitura. Vou pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 11, de 19 a 30, neste texto precioso. Na semana passada nós começamos esta mensagem, a Igreja de Antioquia e os desafios para a igreja hoje, com o intuito de olhar para este texto em Atos dos Apóstolos e irmãos e irmãs, como Atos dos Apóstolos nos inspira a sermos igreja, especialmente em tempos difíceis como estes que estamos vivendo. Você deve crer que a pandemia não vai atrapalhar o andamento da igreja. Nós estamos com as portas do templo fechado, mas a igreja vai avançar. Como a igreja avançou debaixo do poder e da unção e da autoridade
do Senhor Jesus que estava sobre os discípulos, que receberam o Espírito Santo e estavam capacitados a serem testemunhas. Mas você sabe, os primeiros cristãos ali de Jerusalém, o grupo dos apóstolos, os 120 que receberam ali o Espírito Santo naquela manhã de Pentecostes, no capítulo 2, e depois daqueles 120, uma multidão de 3.000 pessoas, e poucas semanas depois, aquela multidão de 3.000 já eram 5.000. Aqueles primeiros cristãos ficaram apenas em Jerusalém. Mas Deus queria que as portas fossem quebradas, as portas do inferno fossem destruídas e o evangelho pudesse chegar aos gentios, aos não cristãos, que somos nós. E então Deus permitiu com a morte de Estevão, no capítulo de número 7, que a perseguição sobrevisse sobre a igreja. E a igreja em Jerusalém teve que se espalhar. E quando nós lemos esse texto, aqui em Atos capítulo de número 11, a Bíblia nos diz que aqueles judeus, cristãos, discípulos que haviam saído de Jerusalém por causa da perseguição, da morte de Estevão, estavam inicialmente pregando apenas para judeus. Mas o desejo de Deus é que o evangelho chegasse até os confins da terra. Mais alguns discípulos, que nós não temos o nome deles aqui, são anônimos da história da igreja e do povo de Deus. A Bíblia nos diz que homens cipriotas, ou seja, de Chipre e também de Cirene, sirineus, saíram ali daquela região da Judéia, subiram e chegaram na cidade de Antioquia e pregaram ali para os gregos. A cidade de Antioquia fica mais ou menos em torno de 1.500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Um lugar um pouco distante, entre 1.200 a 1.500 quilômetros. A cidade de Antioquia era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita. Moravam lá gregos, romanos, persas, árabes, judeus. Era uma cidade com mais de 500.000 habitantes e o evangelho chegou ali. E a igreja de Antioquia se tornou a primeira igreja gentílica da história, a primeira igreja formada por não-judeus. E os discípulos lá em Jerusalém então ficaram sabendo da notícia. Há um grupo reunido, há um grupo de discípulos, há um grupo de cristãos lá em Antioquia. E eles mandam quem? Eles mandam Barnabé. Eles mandam para lá o homem acolhedor, o homem de bom coração. Barnabé já havia sido citado no capítulo 4, como aquele homem que tinha dado uma oferta generosa, que havia vendido um campo e entregou toda a oferta aos pés dos apóstolos. Barnabé, o homem que tinha acolhido a Paulo, que creu na conversão de Paulo, enquanto ninguém acreditava na conversão de Paulo, Barnabé deu para ele um voto de confiança. E Barnabé foi para aquela cidade e reuniu ali o grupo, foi o primeiro pastor daquela igreja, reuniu irmãos e irmãs de diferentes nacionalidades, de diferentes línguas e congregou aquela turma, colocou todo mundo debaixo da sua autoridade e conduziu aquela igreja. Como Saulo estava sendo desprezado, estava escanteado, estava na cidade de Tarso, Barnabé foi lá buscá-lo e disse: venha comigo, vamos liderar juntos a igreja de Antioquia. E nós conversamos na semana passada que esta igreja de Antioquia, que foi um grande polo missionário, as primeiras viagens missionárias relatadas no livro de Atos, a igreja de Antioquia foi quem enviou os primeiros missionários. Era uma igreja de pessoas diferentes, de pessoas completamente distintas no sentido de cultura, de língua, de história, de religião anterior, mas todas elas estavam agora debaixo da autoridade da cruz, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E a igreja tinha que avançar, porque era o propósito de Deus. E na semana passada nós falamos, em primeiro lugar, da igreja de Antioquia como uma comunidade de aceitação. Um lugar onde as pessoas se aceitaram. Pessoas que vieram dos mais diferentes lugares, com histórias, com backgrounds diferentes, mas houve ali uma grande aceitação. Uma igreja muito forte, muito vibrante, uma igreja muito calorosa, uma igreja que abraçava. Falamos também na semana passada da igreja de Antioquia como uma igreja
e uma comunidade edificada no Evangelho. Porque a Bíblia nos diz, no verso de número 20, que os sirineus e cipriotas chegaram em Antioquia e pregaram, anunciaram as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam pregando autoajuda, motivação, prosperidade, eles estavam anunciando a Cristo. E hoje eu gostaria de falar sobre outras virtudes da igreja de Antioquia que são um desafio para nós hoje. Nós que estamos no século XXI, no pós-pandemia, ou ainda nos últimos e restantes dias desta terrível pandemia, quais são os desafios da igreja de Antioquia para a nossa vida? Em terceiro lugar, a igreja de Antioquia é um desafio para nós, porque ela é uma comunidade que manifesta a graça de Deus. A comunidade que manifesta a graça de Deus. Veja comigo o verso de número 21, que diz o seguinte: a mão do Senhor estava com eles, muitos creram e se converteram. E no verso 23, diz que quando Barnabé chega ali, é enviado pelos apóstolos de Jerusalém. Verso 23 diz que quando ele chega, ele vê a graça de Deus. E ele ficou muito alegre e os incentivou, os animou a permanecerem fiéis. A mão de Deus estava se movendo naquele lugar. A graça de Deus estava presente e era uma coisa tão evidente que Barnabé, quando chegou, viu essa graça. Irmãos, graça é um conceito muito profundo na Escritura que nós podemos gastar um ano inteiro para falar desse assunto. Mas quando falamos de graça, falamos deste ato intencional da parte de Deus em nos oferecer de forma gratuita todas as suas bênçãos, o seu amor, a sua bondade, e especialmente a graça de Deus revelada na cruz, no sacrifício e na obra do Senhor Jesus. Há um escritor cristão, J.I. Packer, falecido neste ano de 2020, um dos maiores teólogos do século XX, o J.I. Packer, ele fala assim, que nós como cristãos, nós estamos envolvidos no que se chama graça. Porque quando nós nos reunimos, nós dizemos um para o outro que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quando nos despedimos, nós dizemos que a graça do Senhor continue, que o amor de Deus, tudo envolve a graça, tudo a graça abraça. Toda a nossa existência é tomada pela graça de Deus, pela bondade, pelo amor, pelo cuidado do Senhor. A graça de Deus era o aspecto mais visível da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja de graça, onde as pessoas gratuitamente se ofereciam umas às outras no cuidado, na edificação, na evangelização. A mão de Deus está com aqueles irmãos. A mão de Deus estava com eles, ou seja, aqueles irmãos, eles não precisavam ficar orando, pedindo, ó Senhor, move a tua mão em nosso favor. É muito comum a gente ouvir igrejas que dizem, vamos orar para que a mão de Deus se mova. Irmãos, Deus não está estático, Deus não está parado, Deus não é como daqueles bonecos de posto de gasolina que ficam assim soprando com o vento, você sabe? Esse tipo de boneco que precisa de um sopro para poder balançar os braços. Deus não é algo que possa caber na nossa cabeça, mas Deus está em movimento, especialmente quando se trata do seu povo, da sua igreja. Ele está movendo a sua graça, Ele está dando gratuitamente força, unção, poder, alegria, discernimento. Ele está dando à sua igreja a cada dia da sua paz, da sua misericórdia. Deus jamais deixa de conceder ao seu povo a sua graça nos envolve. Estamos debaixo desta graça. Estamos debaixo desta bondade. Irmãos, a igreja é uma comunidade que revela a graça de Deus. Nós temos que ser graciosos e não carrancudos, graciosos e não amargurados, graciosos e não críticos, graciosos e não mesquinhos, graciosos e não corruptos. Devemos ser igreja que manifesta a graça de Deus. Quarto lugar, qual é o quarto desafio da igreja de Antioquia para a igreja nos dias de hoje? A igreja de Antioquia como uma comunidade de pessoas que inspiram.
A igreja como uma comunidade de pessoas que inspiram. E aí então nós pegamos o exemplo de Barnabé. Verso 23 e verso 24. Diz que ele chegou ali e os animou a permanecerem fiéis de todo o coração. Verso de número 24, o texto bíblico nos diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Irmãos e irmãs, a igreja precisa de pessoas que inspiram, de pessoas que motivam as outras, de pessoas que encorajam as outras, de pessoas que se dispõem a darem o passo na direção do outro, não são pessoas reativas. Eu já falei um pouco sobre isso, creio que na semana passada. Nós muitas vezes somos apenas reativos, fazemos se fazem por nós, damos se nos dão. Não é assim que funciona o reino de Deus. Você tem que dar o primeiro passo na direção. A Bíblia nos diz assim que Barnabé saiu da sua comodidade de Jerusalém, foi para Antioquia, chegou ali, viu a graça de Deus e os animou. E não apenas os animou com palavras, ele ficou ali. Ele ficou presente, ele era um homem bom, ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé. Irmãos, precisamos de crentes assim. Precisamos de crentes, irmãos e irmãs, mais espirituais. Irmãos, uma das coisas que mais me chama a atenção nesses dias da pandemia é que as pessoas foram lançadas para as redes sociais. Isso foi um fenômeno. Nós fomos lançados porque é uma forma de comunicação. Estamos aqui numa plataforma digital, numa rede social, estamos divulgando esse vídeo pelo Facebook, esse vídeo está no YouTube, temos Instagram, as pessoas, mas irmãos e irmãs, nós não temos visto palavras de fé, de motivação, de incentivo. O que a gente mais vê na internet são críticas, apontamentos, ao invés de darmos palavras de esperança, de ânimo, baseadas na palavra. Essa é uma crítica que eu faço às minhas ovelhas, faço às ovelhas do Senhor Jesus em tantos lugares do mundo. Irmãos e irmãs que não colocam na sua página do Facebook, do Instagram, não colocam em nada um versículo bíblico sequer. E eu pergunto, você tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha de dizer que você é um cristão? Você tem vergonha de dizer que pertence a uma igreja? Que você faz parte do povo de Deus? Ou você vive incentivando os irmãos, vive animando os irmãos, vive na disposição de orar por eles, ajudá-los, ser alguém que oferece suporte, como vemos aqui na vida de Barnabé. Quinta lição deste texto para a nossa vida. A igreja de Antioquia como uma comunidade de testemunho impactante. A igreja como comunidade de testemunho impactante. Verso de número 26, e talvez esse verso você tenha que grifar na sua Bíblia, porque a Bíblia nos diz o seguinte: em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Esta é uma informação bíblica que você jamais pode se esquecer. Quando os cristãos foram chamados pela primeira vez cristãos, quando os seguidores de Jesus pela primeira vez foram chamados e identificados como cristãos, em Antioquia. Nessa cidade que existe até os dias de hoje, chamada Antaquia, que fica na Turquia, na divisa com a Síria, que tem até hoje o apelido de Cidade da Paz, cidade acolhedora, cidade onde cristãos, muçulmanos, judeus convivem muito bem. A cidade no mundo que mais acolheu imigrantes, refugiados sírios que fugiram da guerra, até porque a cidade de Antaquia fica bem perto da divisa com a Síria. Cidade da paz, cidade do acolhimento, cidade onde os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. Você sabe o que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa, no original grego, pequeno Cristo. Aquelas pessoas foram identificadas como pequenos cristos, imitadores de Cristos, imitadores do Senhor Jesus, numa cidade que nem estava no território de Israel, no território dos judeus. Era uma cidade no território romano, era uma cidade ali na entrada da chamada Ásia Menor,
Naquela época, onde hoje é a Turquia, aquele local se chamava Ásia Menor. Pertencia, estava debaixo do domínio romano, mas naquele lugar, um lugar onde havia tanta idolatria, um lugar onde havia tanto paganismo, tantos deuses, tantos ídolos, um grupo de pessoas foi reconhecido como imitadores, pequenos cristos. Homens e mulheres que apresentavam e revelavam Jesus em suas vidas. Eu me lembro de uma canção cantada por uma banda evangélica brasileira, o Oficina G3, que dizia assim no coro da música: o nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que temos vivido. Talvez você se lembra, né, Ivo? O Ivo que está aqui sempre me acompanhando nas gravações. A música se chamava O Autor da Vida. E o coro dizia: o nome dele é Cristo, o dono de tudo isso que nós temos vivido. Irmãos, nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo, porque Ele é para nós o único e suficiente Salvador. Somos seus discípulos, seguimos seus passos, fazemos a sua vontade, conhecemos a sua palavra, conhecemos a sua obra, esperamos a sua vinda. Tudo que vivemos, vivemos por causa de Cristo. Mas hoje talvez somos identificados, e pessoas hoje cristãos querem ser identificados como de direita ou de esquerda, ou desse ou daquele candidato, ou querem se identificar tão somente como ou presbiterianos, ou batistas, ou assembleanos, ou pentecostais. Isso não importa, o que importa é se você é reconhecido como cristão ou não. É nisso que existe a diferença. E encerrando a nossa mensagem, a igreja como comunidade generosa e solidária. A igreja como comunidade generosa e solidária. A Bíblia nos diz assim que um profeta, dentre o grupo dos discípulos, um profeta veio lá da região de Jerusalém, chamado Ágabo, e ele se levantou e disse que haveria uma grande fome no território dominado pelo Império Romano. E isso de fato aconteceu. E então a Bíblia nos diz no verso de número 29 que os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que estavam na Judéia. Vou destacar uma coisa muito importante aqui. Quando houve a dispersão e Deus permitiu que viesse sobre a igreja de Jerusalém a perseguição, porque foi a perseguição que colocou a igreja para sair por todo lado, pregando o evangelho. O grupo que estava em Jerusalém, mais de 5.000 convertidos, eles eram judeus e o judeu ele estava dentro daquela caixa quadrada do judaísmo. Não queriam falar, não queriam pregar para os gentios. Tanto que o texto bíblico nos diz assim que quando eles foram dispersos, eles estavam pregando apenas para os judeus. Mesmo tendo chegado na Fenícia, em Chipre, mesmo tendo chegado em lugares mais distantes, estavam apenas pregando para judeus. No entanto, veio uma grande fome. E essa fome chegou lá na cidade de Jerusalém. E quem é que tem que abençoar agora os cristãos judeus? Os gentios, que haviam sido excluídos pelos judeus. Veja como o Evangelho nos leva a ter uma vida generosa. E o Evangelho nos ensina, como disse o Senhor Jesus, que nós devemos amar e orar pelos nossos inimigos. A igreja de Jerusalém era uma igreja generosa, no sentido de abençoar e enviar agora Barnabé para cuidar daquela igreja de Antioquia. Mas a igreja de Antioquia, comparada à igreja de Jerusalém, foi muito mais generosa. A igreja de Antioquia juntou recursos e enviou pelas mãos dos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e de Saulo, uma grande oferta para ajudar os crentes na Judéia, para ajudar aqueles que não quiseram pregar o evangelho para eles. O Evangelho do Senhor Jesus nos convida a sermos generosos e solidários. E é por isso que eu tenho insistido neste tempo da pandemia. Ligue para os seus irmãos, saia da sua patota, saia do seu ambiente de conforto. Pergunte para irmãos e irmãs diferentes do seu convívio, da sua comunidade de fé, da sua igreja. Pergunte como eles estão, mande uma mensagem.
ore por eles por telefone, mande um versículo bíblico, faça alguma coisa, seja generoso, seja solidário, seja alguém que abençoa, seja você uma bênção na vida das pessoas, como a igreja agora de Antioquia estava sendo uma bênção para a igreja de Jerusalém, que nem quis pregar o evangelho para eles. Nós somos convidados, irmãos, a amar, a nos doar, a nos oferecer para aqueles que muitas vezes nem dão bola para nós. É isso que o Evangelho de Jesus nos ensina, a sermos, como a igreja de Antioquia, uma comunidade generosa e solidária. Que você guarde essas lições no seu coração. A igreja de Antioquia como um lugar de aceitação. A igreja de Antioquia como um lugar onde o Evangelho verdadeiro foi pregado. A igreja de Antioquia onde havia ali manifesta a graça de Deus. A igreja de Antioquia que traz para nós o desafio de termos pessoas que motivam, pessoas que inspiram, ser uma igreja de testemunho impactante e ser uma igreja de solidariedade e generosidade. Que o Senhor Jesus faça da nossa igreja, nesses dias, como a igreja de Antioquia, em nome de Jesus. Sua contribuição é muito importante para a nossa igreja. Temos ajudado e socorrido pessoas com necessidades durante este período da pandemia. Assim também como temos investido em recursos para que os nossos cultos sejam transmitidos. Você pode fazer a sua contribuição pelo Vemo. Procure por Brazilian Presbyterian Bible Church. Você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo ou a sua doação. Nós já estamos encerrando o nosso culto e, como acabamos de ouvir com a nossa irmã Juliane, fica o desafio para você, meu irmão e minha irmã, a ser um contribuinte fiel, um participante ativo na vida da nossa igreja, ofertando e dizimando pelo Vemo, ou se você quiser dizimar e ofertar com um cheque ou com dinheiro vivo, não importa, você pode enviar os valores para o nosso irmão Túlio, que é o tesoureiro da nossa igreja. Se você quiser maior informação, mande uma mensagem para mim, 301-802-1743. É o meu telefone pessoal e você manda uma mensagem, eu coloco você em contato com o nosso irmão Túlio, o nosso tesoureiro, e você pode entregar o seu dízimo e oferta. É muito importante que a igreja esteja engajada, participando, contribuindo. Nós temos as nossas responsabilidades e o reino de Deus não parou. A obra do reino de Deus está ativa. Estamos aqui, as portas da igreja não estão fechadas. Estão fechadas as capelas, catedrais, estão fechados os templos, mas o reino de Deus está avançando neste mundo. Por isso, quero convidar você a continuar ofertando. Nós vamos agora encerrar o nosso culto com uma oração. E gostaria que você pudesse, agora aí na sua casa, com a sua família, se você está do lado do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, de amigos, vamos agora nos unir em oração. Se possível, dê as mãos para quem está aí perto de você. Vamos falar com Deus. Vamos entregar esta semana ao Senhor, pedindo para que o Senhor faça em nossa vida o que acabamos de ouvir na palavra, que sejamos crentes ativos no reino de Deus, como os crentes da igreja de Antioquia, sejamos sal da terra e luz do mundo. Vamos orar, vamos agora falar com Deus em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora entregar mais uma vez a Ti a nossa vida, como fizemos no começo do culto. Mas entregamos, ó Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, para que nesta semana sejamos instrumentos para a honra, glória e louvor do Teu nome, para que o Teu reino avance, para que mais pessoas possam conhecer a graça maravilhosa do Senhor, a salvação que há em Jesus. Queremos ser instrumentos de salvação, de libertação, de transformação de vidas. Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti as nossas famílias, as nossas lutas. Eu sei que o Senhor conhece todas as nossas batalhas e sei que o Senhor tem ajudado o Teu povo, mas dá-nos a confiança, a fé, a certeza de que o Senhor está ao nosso lado.
O Senhor já está conosco, o Senhor cumprirá a tua palavra, mas muitas vezes a nossa fé vacila. Por isso pedimos, aumenta a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Dá paz, ó Deus, às famílias, aos casamentos. Abençoe os trabalhadores e trabalhadoras. Dá trabalho, emprego, condições, prosperidade ao teu povo. Dá saúde ao teu povo. Livra, ó Deus, de todo mal, de toda contaminação. Em nome do Senhor Jesus, oramos, continuamos, ó Deus, em oração, pedindo para que a vacina, a cura, o tratamento para esta doença, ó Deus, seja encontrado. Possa, ó Deus, ser propagada uma vacina segura em pouco tempo, para que as pessoas estejam mais confiantes e livres deste mal, que é o coronavírus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe o teu povo, abençoe as crianças nas escolas, guarda, livra do mal, elas que estão, ó Deus, dentro das suas casas, elas estão nas escolas, estudando, ó Deus, apenas olhando na tela de um computador, às vezes tão sozinhas em casa. Traz conforto, traz a tua paz, traz a tua graça sobre elas, ó Deus, traz alegria, tira das crianças a tristeza, a depressão, a ansiedade, o medo. Abençoe as nossas crianças, ó Deus, que ainda estão apenas aprendendo debaixo, ó Deus, da tela de um computador. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos pela reabertura das escolas, das igrejas. Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu povo. Abençoe, ó Deus, a família da fé, a tua igreja que te busca de todo o coração. Nós oramos consagrando esta semana ao Senhor. Agradecidos pelo culto, oramos em nome de Jesus. Amém, Pai, e amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito, repouse sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Tenha uma boa semana, fique na paz de Jesus e durante a semana nós vamos nos conectando pelas nossas redes sociais. Esteja em conexão com seus irmãos, ore por eles, esteja em comunhão com a igreja. Tenha uma semana muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém.